Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do resumo da parte 4 do livro Foco. Vai abordar o contexto maior. E para isso, o autor trata de padrões, sistemas e desordens, cegueira sistêmica e ameaças distantes. Os sistemas são similares na sua forma de funcionar, seja na circulação das moedas nas rotas comerciais, seja na disseminação da pandemia da gripe. Em 1918, a pandemia da gripe matou aproximadamente 50 milhões de pessoas ao longo do mundo todo. Ela provavelmente começou no Kansas, nos Estados Unidos, e foi disseminada com a participação das tropas americanas na Primeira Guerra Mundial. Mas ninguém conseguiu prever essa situação, não poderia ter sido evitada. Ao final do século XIX, surgiu a endemia da poliomielite em vários países do mundo e cuja causa foi a urbanização. Nas cidades, as pessoas compartilhavam um único sistema poluído de água, ao invés de obter água dos seus poços individuais. Pensar sistemicamente é pensar grande e permite entender o caminho das moedas, das artes, da religião. Um sistema corresponde a um conjunto de padrões válidos e coesos. Focalizar em sistemas é um dos requisitos para conduzir a vida com sucesso. A perspectiva sistêmica do clínico geral Larry Brandt, da ONU, lhe permitiu ser conduzido para posições de destaque em organizações voltadas à proteção da humanidade contra diversas ameaças, como conflitos no Oriente Médio, proliferação nuclear, pandemias, mudanças climáticas e disputas por escassez de água. Os principais hotspots identificados como a causa do surgimento dos problemas foram a escassez de água e a luta entre três nações detentoras de armas nucleares, que são Paquistão, Índia e China. As pandemias e o aquecimento global são denominados de desordens, pelo fato de interagirem com outros sistemas e se tornar de difícil entendimento e solução. Os seus combates exigem respostas rápidas, inclusive a previsão de futuras pandemias globais de gripe. O aquecimento global é um exemplo típico de desordem. O surgimento de softwares de grandes volumes de dados permitiram identificar o foco da atenção coletiva, onde os fenômenos estão ocorrendo, qual a localização dos surtos de gripe, o que se tornou conhecido como inteligência coletiva. São utilizados em diversos setores, como pesquisas científicas, mapeamentos de demandas por produtos, de comportamento de usuários e outras mais. Um dos principais problemas dos softwares de grande volume de dados é a matemática empregada. Se baseiam em atalhos, modelos e suposições, e por isso podem enganar aqueles que a utilizam, superestimando seus resultados. Mal Piailuk, nascido em 1932 em Satawal, nas Ilhas Carolinas, conseguia ler as estrelas e as nuvens, as ondas do oceano e o voo dos pássaros, como se fosse a tela de um GPS. Era o último sobrevivente adepto de um sistema de navegação polinésio. Pilotar uma canoa de casco duplo, com nada além da própria sabedoria, percorrendo centenas ou milhares de quilômetros entre uma ilha e outra. No meio onde ele nasceu, o conhecimento era transmitido pela tradição e aprendida por meio de histórias nativas, cantos e danças. Em torno de 1820, a sabedoria polinésia começou a morrer. Por quê? Porque eles se voltaram para os aparatos modernos de navegação, tais como bússolas, guias de navegação e mapas online. A consciência dos sistemas é uma consequência da necessidade dos povos nativos de sobreviver e, para isso, ter de compreender os ecossistemas locais. Quais plantas são tóxicas, quais alimentam e quais curam, onde conseguir água potável e onde encontrar ervas e comida. Como ler os sinais das mudanças de estações. Pouco antes do tsunami de 2004, varrer as ilhas em que os Moken viviam no Oceano Índico, eles perceberam que os pássaros haviam parado de cantar e que os golfinhos estavam nadando na direção contrária, para o alto mar. Assim, todos eles entraram nos seus barcos e foram para o alto mar.
onde a crista do tsunami era mínima e passou direto por eles. Nenhum Moken ficou ferido. Outros povos que há muito haviam perdido essa habilidade pereceram nesse horrível episódio. A cegueira sistêmica é a falta de conhecimento dos processos de produção. Por exemplo, carros elétricos significam emissão zero de poluentes? Dentro de uma perspectiva sistêmica, eles não são carros de emissão zero, já que tiram sua eletricidade de uma rede de energia composta em grande parte por usinas poluidoras de carvão. E mesmo que a energia seja gerada por energia solar, há o custo para o planeta da emissão dos gases de estufa, na fabricação dos painéis solares e da energia usada por suas cadeias de abastecimento. Nos anos 80, Shoshana Zuboff publicou um livro denominado In the Age of Smart Machine, onde alertou para o fato que o advento dos computadores estava acabando com a hierarquia nas organizações. Onde antes o conhecimento era poder, novos sistemas tecnológicos estavam abrindo a porta de acesso para a informação a todos. Quando ele escreveu esse trabalho, esse futuro estava longe de ser percebido. Não existia internet, e quem dirá nuvem, YouTube, anônimos. Mas hoje o fluxo de informações se dá globalmente, mais livre. Em 1798, Robert Malthus publicou que o crescimento da população reduziria a existência humana a uma luta perpétua por casa e comida, numa escala crescente de fome e miséria. Entretanto, ele não conseguiu prever a Revolução Industrial e as formas como a produção de massa viria a permitir que as pessoas vivessem por mais tempo. Em 1968, o bacteriologista alemão Paul Ehrlich alertou para uma bomba populacional que levaria a uma terrível fome em 1985. Ele não computou a chegada da Revolução Verde, que acelerou a produção de alimentos acima da curva populacional. Foi em 1760, com a Revolução Industrial na Inglaterra, que se iniciou a Era Antropocena, que marca a primeira era geológica, na qual as atividades de nós humanos degradam sistemas globais que permitem a vida sobre a Terra. Os sistemas humanos correspondentes à construção, energia, transporte, indústria e comércio são afensores da operação dos sistemas naturais, que são os ciclos de nitrogênio e de carbono, a dinâmica dos ecossistemas, a disponibilidade de água utilizável e coisas do gênero, por meio da produção de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Segundo Ehrlich, a pegada planetária é resultante de 3 vetores: o que consumimos, quantos somos e os métodos utilizados para obter o que consumimos. O principal fator a influenciar na qualidade das previsões foi, sem dúvida, a tecnologia. Nós vivemos dentro de sistemas extremamente complexos, mas nos envolvemos com eles sem a capacidade cognitiva de compreendê-los ou administrá-los completamente. Meus amigos, concluímos aqui o resumo da parte 4 do livro O Foco. Convido vocês a estarem conosco nas próximas 2 semanas, quando eu irei publicar o resumo da penúltima parte desse livro. Obrigado.